Você vai ver agora as imagens impressionantes de uma explosão num posto de gasolina em São Paulo. O celular de um frentista pode ter provocado o acidente. Estas são as últimas imagens do frentista Carlos Roberto dos Santos com vida. Um caminhão-tanque encosta no posto, faz a manobra. O motorista desce e Carlos Roberto sobe no veículo para verificar a gasolina transportada. Enquanto mexe no caminhão, o frentista retira alguma coisa do bolso. Instantes depois, a explosão. Ele cai em chamas do caminhão-tanque. O motorista ainda corre para tentar socorrê-lo. Veja de novo o momento em que o frentista, Carlos Roberto dos Santos, retira do bolso o que a polícia suspeita que seja um celular. O aparelho pode ter provocado a explosão. Aos 45 anos, Carlos Roberto teve 80% do corpo queimado e morreu 3 dias depois no hospital. Ele trabalhava há 2 anos no posto que fica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A perícia feita no posto de gasolina logo após o acidente encontrou o telefone celular do frentista ao lado do caminhão. Estava com a parte interna, ou seja, teclado e visor completamente derretidos. Isso, logicamente, está sendo levado em consideração por nós e pela perícia. Mas, mesmo assim, não se pode, na atual fase das investigações, se fazer qualquer tipo de afirmação conclusiva de que teria sido o celular que causou a explosão. O celular, se tivesse algum contato mecânico, poderia ser perigoso. Na minha opinião, ele é puramente eletrônico. Então eu não vejo como ele poderia provocar, digamos, uma faísca que desse ignição aos gases. Na medida que ele movimento, qualquer objeto que seja, uma chave de fenda, qualquer coisa, poderia ter provocado uma faísca, por menor que fosse, que provocou a explosão. Imagens de uma explosão num posto de gasolina em São Paulo reforçam a hipótese de que um celular tenha provocado o acidente. Um frentista morreu. Veja na reportagem de Maurício Ferraz. As imagens mostram o caminhão chegando para descarregar o combustível. O motorista sai e o frentista sobe no tanque. Ele vai para a parte mais próxima da cabine, abre a tampa e tira do bolso um objeto. Logo em seguida, o fogo. O frentista morreu 3 dias depois por causa das queimaduras. As imagens foram gravadas no dia do acidente, 19 de novembro, e circulam pela internet. Segundo a polícia, as cenas são autênticas. O laudo com as causas do acidente ainda não ficou pronto, mas o delegado que investiga o caso acha que ele pode ter sido provocado por um telefone celular. Foi encontrado um celular próximo ao frentista. Pelo que nós apuramos, esse celular é do frentista. Este engenheiro químico especialista em prevenção analisou as imagens e assegura: o celular pode sim provocar incêndios. Segundo ele, havia pouco espaço entre o teto do posto e o caminhão, o que impediu que o vapor do combustível se espalhasse quando a tampa foi aberta. O vapor formou uma nuvem que envolveu o frentista e o objeto que ele tirou do bolso. Para o especialista, provavelmente um celular. Ele funciona com bateria e essa bateria gera um faiscamento. A gente imperceptível. Não vê porque está embutido no aparelho. Mas a nuvem, ela pode penetrar dentro do aparelho. E aí, com isso, você tem a tal da fonte de ignição. O dono do posto diz que o frentista conhecia as normas de segurança, reforçadas por uma lei municipal que proíbe o uso de celular onde há venda de combustível. Ele trabalhava já há 2 anos e 3 meses, né? E aquele trabalho ele foi treinado. E o que acontece? Digamos que foi uma fatalidade, um acidente. Segundo o especialista, havia risco de o caminhão explodir. E as consequências só não foram maiores porque o tanque estava cheio. E o incêndio se limitou à nuvem de vapor do lado de fora. O frentista que morreu era Carlos Roberto dos Santos. Tinha 45 anos e era casado. O combustível que seria entregue no posto é da distribuidora Shell. Segundo a empresa, as imagens sugerem que o incêndio foi causado por um celular, mas a companhia espera o resultado da perícia para terminar a investigação interna. Segundo a empresa, as normas de segurança dizem que é expressamente proibido o uso de celulares ou qualquer outro objeto que
que possa gerar faíscas quando o combustível está sendo descarregado. Veja bem, a gente sabe que o aparelho celular oferece vários riscos, principalmente para quem dirige falando ao celular. Só que depois de assistir esse vídeo que eu vou colocar agora para você que está me acompanhando, eu te confesso que não terei coragem, em hipótese alguma, de chegar em um posto de combustível e atender ou ligar para alguém via celular. Veja aí, roda aí. Todos os postos de combustíveis têm uma placa contra o uso de aparelhos celulares perto das bombas. Vamos ver o risco que você corre ao usar o telefone na hora de abastecer. Este frentista sobe no caminhão-tanque, pega o celular no bolso e tudo começa a pegar fogo. O frentista morreu 3 dias depois. O aparelho libera faíscas que fazem o gás dos combustíveis explodirem. Esse vídeo postado na internet mostra como funciona. Não tente fazer isso em casa. No vídeo, o especialista pega uma bola de papel alumínio e joga um pouco de gasolina. Repare o que acontece quando se realiza uma ligação próximo à bola. Circuitos de segurança de todo mundo já flagraram algo parecido. Nos Estados Unidos, um homem vai atender o celular enquanto abastece e o fogo se espalha. As placas sempre avisam que ao entrar num posto de combustível, você deve desligar o celular. Vamos falar agora de um alerta importante. Todo mundo abastece o carro e às vezes desatento, né? Mas casos recentes de explosões em postos de gasolina alertam para os cuidados nesse momento de abastecer. As imagens impressionam. A explosão foi neste posto de combustíveis, no Núcleo Bandeirante, a 16 quilômetros do centro de Brasília. A cliente que abastecia o carro aqui saiu antes que a mangueira da bomba fosse retirada do tanque do veículo. O bico do equipamento bateu no chão, gerando faíscas. A perícia vai apurar se foi isso que provocou o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas poderia ter sido uma tragédia, já que embaixo da bomba há um reservatório com 60 mil litros de combustíveis. Com o impacto, a bomba foi arrancada do chão. O prejuízo pode chegar a 110 mil reais. Todo profissional que trabalha no posto, ele tem que ser treinado na norma regulamentadora número 20 para exposição ocupacional a líquidos inflamáveis e combustíveis. Isso vai dar habilitação para que ele possa operar o extintor de incêndio e apagar o princípio de incêndio, que foi isso que aconteceu no posto. Semana passada, em Natal, no Rio Grande do Norte, um carro explodiu quando abastecia. As causas do incêndio ainda são investigadas. 3 mulheres que estavam no carro sofreram queimaduras. Situações que servem de alerta. A gente orienta que os motoristas desligam o aparelho de celular ao chegar à bomba, desligam o motor do carro e preste atenção se o bico não fica engatado na bomba para evitar acidentes graves. Observe a cena. O motorista chega para abastecer o carro nesse posto de combustível no centro de Belém. Ele fala ao telefone celular. Foi esse tipo de conduta que teria provocado um incêndio na semana passada em caminhões-tanques no bairro da Pratinha, na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos funcionários do posto teria atendido o celular durante o abastecimento. O aparelho celular ele emite ondas eletromagnéticas e também se de repente for um aparelho elétrico, ele emite faíscas. Naquele momento do abastecimento ele libera gases. A Agência Nacional do Petróleo recomenda a não utilização de aparelhos eletrônicos em ambientes como esse, para evitar risco de explosão. Além de atender ao telefone, a simples troca de mensagens em aplicativos de conversas instantâneas pode trazer riscos. O ideal mesmo é que o motorista desligue o aparelho antes de chegar ao posto de combustível. A Caliana admite, essa é uma regra difícil de seguir. É normal meu telefone aqui carregando. Mas ela fala ao telefone, atende, se tocar agora você vai atender? Não, de jeito nenhum. Hoje praticamente ninguém vive sem um celular. Então, mas mesmo assim, para salvaguardar a sua vida, desligue o celular. São cuidados simples que podem prevenir tragédias. A gente é nossa responsabilidade, né? A gente tem que assumir, não pode assumir multas e tudo mais. E qualquer distração pode acontecer um acidente e pode acabar sendo uma tragédia. A gente não deve, eu aconselho não fazer isso. Eu mantenho mais o contato direto com o aplicativo, mas não atendo e nem passo mensagem. Você usa só o quê? O WhatsApp? Não, nem o WhatsApp, quando estou dirigindo raramente.